Você crê que há uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite? Então, esteja atento aí àquilo que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. Uma boa noite com Deus para a irmã Leandra Cavalcante. Deus abençoe a Alice, a Lawane, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e guarde, dê graça e força, traga saúde e cura sobre as suas vidas no nome de Jesus. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Como eu disse, há uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa noite. E com certeza, Deus estará falando conosco através da sua palavra. Amém? Esteja atento para aquilo que Deus quer nos revelar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Cresceu. Audiência. Alternativa. Estamos apresentando o programa Esse é o Nosso Culto no Ar. Apresentação, Pastor Marcelo. Você não entende como o projeto não aconteceu. Tanto você chorou e Deus não respondeu. Era Ele trabalhando no silêncio. Quase não suportava e até pensava em desistir. Mas Deus te segurou pra você não cair. Te deu estrutura e um caminho pra você seguir. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos teus amigos. Vamos meditar na palavra de Deus. Palavra essa que está em Salmos 142. A oração no meio de grande perigo. Davi, ele ora ao Senhor. Diante de grande perigo, ele clamou a Deus. Diz assim a palavra de Deus, eu quero ler a partir do versículo 5, amém? Salmos 142, versículos 5, 6 e 7. Assim diz o Senhor: a ti, Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois fizeste bem. Esta é uma oração que Davi faz ao Senhor, em meio a grande perigo, em meio a grande aflição, em grande adversidade. Ele clama ao Senhor que socorra, que o ajude, que seja com ele. E Deus ouviu a oração de Davi. Deus atentou para o seu clamor. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre o poder da oração. Deus, Ele responde sim às nossas orações quando são feitas com fé no nome de Jesus Cristo. Pois o próprio Jesus disse, tudo que pediu o Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, não tem a ver com Deus, muito menos com Jesus. Tem a ver com a nossa fé nesse nome, que é soberano sobre todos os nomes, o nome santo de Jesus. Quando nós cremos no nome de Jesus, nós invocamos a Deus em nome de Jesus, fazemos petições a Deus em nome de Jesus, agimos, atuamos no nome de Jesus, porque cremos
que o nome de Jesus é soberano sobre todos os nomes. O nome de Jesus foi engrandecido no céu como também na terra. Ele é um nome que o próprio Deus exaltou acima de todos os nomes. Então Jesus vira para nós e diz: olha, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então qual é o segredo? É crer, é acreditar, é ter fé que o eterno Deus, que domina sobre tudo, que na mão está a força, o poder, o exaltar, o engrandecer, que dá vida a tudo, ele exalta, ele abate, ele enriquece, ele empobrece, ele mata, ele faz viver. Ele se inclina para nós os seus ouvidos. Ele atenta para a nossa súplica, para o nosso clamor. Eu não sei qual a situação que você tem vivenciado. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Ei, a oração é uma parte essencial da vida cristã. A Bíblia diz que podemos conversar com Deus através da oração em todo o tempo. Mas por vezes, em meio à correria do dia a dia, deixamos a oração de lado. Mesmo assim, é muito importante encontrar tempo para orar, para falar com Deus. A Bíblia dá várias razões para tirarmos tempo para orar. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração nos torna íntimos de Deus. A oração faz que Deus ergue o teu braço forte, estenda as suas mãos de poder e haja, mova, opere em nosso favor. A oração feita pelo justo, pelo aquele que teme a Deus, pelo aquele que crê em Deus, tem poder de sarar o enfermo, de libertar o oprimido. Porque na oração, Deus sara, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus transforma, Deus abre porta, Deus dá vitória, Deus dá vigor ao cansado, Deus fortalece o fraco, Deus anima o abatido. Quando alguém intercede, quando alguém clama. Entenda isso nesta noite. Para se aproximar de Deus, a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Assim nos diz a palavra de Deus: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em segredo, em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Não precisamos orar para os outros ver. Não precisamos orar para os outros ouvirem. Não. Se o seu assunto é com Deus, então vá para o seu quarto. Eu assisti até um filme chamado Quarto de Guerra e eu achei interessante. É bom quando você tem um lugar só seu, para que você possa entrar, fechar a porta e ficar sós com Deus. E ali se derramar aos pés do Senhor. Importante é que quando você adentrar a presença do Altíssimo, você entre com fé, você entre com confiança, você entre com ousadia e, acima de tudo, você se chegue para Deus com humildade. Porque o humilde Deus ouve, o humilde Deus honra, o humilde Deus exalta. Não é com prepotência, com orgulho, com soberba. Não, se o Senhor não fizer, eu paro. Se o Senhor não me dá, eu largo. Eu vou rasgar minha Bíblia se o Senhor não operar. Se o Senhor não me atender, eu não glorifico mais, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não vou mais para a igreja. Tolo, tola, bobo. Quem vai perder é você. Ué, vai para onde? Vai fazer do que sem a presença do Altíssimo? Então, nunca se chegue, não, determina, exige, bota Deus na parede. Cuidado, quem fala isso é quem toma remedinho, sabe? Aquelas pessoas assim, que sofrem algumas esquisitices, né? São desequilibradas. Isso é papo de desequilibrado.
Porque quem lê a Bíblia, conhece a palavra de Deus, sabe que nós devemos chegar diante de Deus com humildade. Um coração contrito e aquebrantado jamais rejeitará ó Deus. Então, humilde, Deus para ouvir. Agora, o prepotente, o orgulhoso, o soberbo, o carnal, Deus não dá nem assunto, Deus nem atenta. Porque nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus, o poderio de Deus. Quem é grande é Ele, soberano é Ele, poderoso é Ele, e nós nada somos sem Ele. Não é a sua dor, a sua dificuldade, sua necessidade, o seu problema que vai fazer Deus agir. Não é. Entenda isso. Se fosse luta, se fosse dor, se fosse problema, se fosse enfermidade, não haveria nada disso no mundo. Porque Deus estaria lá para resolver, Deus estaria lá para solucionar, Deus estaria lá para dar vitória. Mas não é isso que faz Deus operar. Não é isso que faz Deus agir. Primeiro, é a fé. E segundo, a obediência. Fé e obediência são inseparáveis. Hebreus 11:8. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para uma terra, para um lugar que não sabia. Mas como ir para um lugar que você não sabe onde é? Obediência. Ele foi crendo que Deus o conduziria, que Deus o dirigiria, que Deus o orientaria. Então, quando a gente chega para Deus, a gente chega com humildade. A gente chega, né, adorando a Deus, não é murmurando, não é reclamando, não é aí, Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E aí, Deus, cadê a vitória que não vem? Cadê a bênção que não chega? O Senhor falou que ia me honrar, o Senhor falou que... Não é nada disso. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus fala, Deus faz, Deus promete, Deus concede. Porém, no tempo dele, nós que devemos aprender a nos adequar ao tempo do Senhor e não o Senhor se adequar ao nosso tempo. Nós que devemos aprender a confiar nele, esperar nele, estar nele e não ele, né? Em nós. Não, é nós na vontade de Deus. Se a minha palavra estiver em vós, se vós estiver em mim, olha aí, em nome de Jesus, para receber a resposta de Deus, amados. Em Mateus 7, versículo 7 e 8, olha o que diz Mateus 7, a palavra de Deus vai dizer, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Aí Mateus 7, 8, quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, se abre. Mas no tempo, pedir é obrigação nossa, buscar é dever, e esperar é coisa de quem crê. E aí você não vai falar nada, não vai fazer nada, e não vai agir, não vai tomar nenhuma atitude? Não. Por quê? Porque eu já falei com Deus, eu já bati, eu já busquei, eu já pedi, e agora? Estou esperando a resposta de Deus. Mas aí, né, o desesperado, a desesperada começa a querer te deixar desesperado, começa a querer tirar a tua paz. Lembra de Saul? Samuel vira para Saul e diz, Saul, vá para Gilgal e fique lá, até que eu vá ter contigo para o sacrifício. Sim, senhor. Saul obedeceu. Saul foi para Gilgal. Chegando lá, Saul lá esteve 7 dias. 7, totalidade, 7, tempo de Deus. Tu acha que o inimigo vai ficar de braço cruzado vendo você obedecer para receber? Vendo você obedecer para a vitória obter? Vendo você perseverar e esperar em Deus e confiar em Deus? Ele não vai esperar, ele não vai aceitar isso de boa. Ele vai trabalhar, ele vai criar situação para te desestruturar, para te frustrar, para te oprimir, para te entristecer, para te desanimar, para te tirar da direção, para te fazer errar o alvo. Ele vai criar inúmeras situações. Vai forjar um monte de distrações. Aí começa, usando quem? O povo. Saul. Até então, até o 7º dia estava tudo bem. Saul, os filisteus estão se ajuntando contra nós.
Saul, o povo está querendo ir embora. Saul, cadê Samuel que não vem? Cuidado. Olhando, vigiando e orando. Olhando, vigiando e orando. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. Por quê? Se não vigiar, você pode correr o risco de cair na cilada, nas artimanhas do inimigo. E Samuel não vinha. Ele não disse a hora nem o dia que ia. Ele disse que ia. Então Saul tinha que crer, descansar, confiar e continuar lá esperando. Ninguém mais interessado do que ele. Mas ele pegou e disse: me dá aqui. Entrou no templo. Foi fazer o que não era para ele fazer. Foi fazer o que o Senhor não mandou que ele fizesse. Agiu mais segundo o povo do que segundo a direção de Deus. E aí Samuel vem, para na porta, e vem Saul. E ele disse: o que fizeste, Saul? Procedeste neciamente? Se tivesse esperado, Deus teria confirmado o teu reinado. Mas porque optou por desobedecer, rejeitado foste. Aí Saul disse: mas você não vinha. Os filisteus estavam se ajuntando contra mim. O povo estava querendo ir embora e eu nem a face do Senhor não busquei. Saul confessa que nem orou. E quantos crentes caem nas artimanhas do maligno, no laço do passarinheiro? Quantos crentes se embaraçam com o negócio desta vida por não orar? Por não orar. Por não orar. Na oração vem unção, na oração vem direção, na oração vem estratégia, na oração vem sabedoria, na oração vem graça, na oração vem poder. Na oração é que a gente vai vencer. E por não orar, vai se desesperar. Por não orar, vem a crise de ansiedade, vem as fobias. Por não orar. Então, crente, não se desespere. Clama a Deus, e Ele te ouvirá. Os olhos do Senhor não estão tapados para que não possa lhe ouvir. As suas mãos não estão amarradas, travadas para que não possa te abençoar. O primeiro passo para receber é pedir. Deus ouve suas orações e responde quando você ora. Você aprende a ouvir as respostas de Deus e a confiar nele. Ore, não se desespere, ore. Não se precipite, ore. Não haja, não vá sem a direção do Senhor. Olha, em Efésios, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, Efésios, capítulo de número... Filipenses capítulo 4. Amém? Assim diz o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes de tudo, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela orações súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Jesus quer te guardar os seus sentimentos. Jesus quer te dar paz. Jesus quer trazer refrigério à sua alma. Jesus quer te dar graça e força para vencer. A paz encontra-se em Jesus. Olha o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela orações súplicas e com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Porque eu sei quem peleja por mim. Eu sei que o meu Redentor vive e vai diante de mim, e vai abrindo portas, vai movendo, vai agindo, vai trabalhando, e a seu tempo me dará vitória. Eu creio em Deus, que é poderoso para me dar vitória. Eu creio em Deus, que é poderoso para suprir todas as minhas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ei, você crê nisto? Crê que há poder no nome de Jesus para suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus? Então clame a Ele. Clame a esse Deus. Ore, porque com certeza Deus está pronto não só a lhe ouvir, mas agir também em teu favor. Por causa disso, olha o que Paulo fala. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tomam o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda o que desejais, corroborando-os com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor. Ei, prestou atenção, minha irmã? Atentou para isso, meu querido? Paulo está dizendo: por causa disso eu me coloco de joelhos. Por causa de vocês eu oro, por causa de vocês eu clamo, pela vida de vocês eu intercedo. Amados, nos tempos de ansiedade, de fadiga, de dor, de necessidade, de escassez, de humilhação, de provação, ei, a oração ajuda a acalmar e a encontrar paz. Orar ajuda a lembrar que Deus está no controle. Sua atenção se volta para Deus, não para a ansiedade, não para a dificuldade, não para a necessidade, mas para Deus. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, se espelhe nele. Ele enfrentou o que tinha que enfrentar, passou pelo que tinha que passar, mas na oração, ele subia para o monte orar, descia, operava milagres, fazia maravilha, multiplicava pães, peixes, cego via, surdo ouvia, mudo falava, paralítico andava. E Jesus, cadê Jesus? Subia para o monte orar. Quando Jesus descia sabendo o que iria fazer: pregar a palavra, ensinar a palavra às multidões. Oração fala de contato. Jesus jamais perdeu o contato com o Pai. Então não abra mão do contato com teu Criador, com teu Salvador. Orar tem a ver com o nosso contato, orar tem a ver com a nossa comunhão, orar tem a ver com a nossa intimidade, orar. Quanto mais tempo você passa orando, mais de Deus você se aproxima, mais íntimo de Deus você se torna. Há poder na oração. Para ter uma vida mais tranquila, Timóteo, vamos ver o que Deus fala através do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Aqui em 1 Timóteo, amém? 1 Timóteo vai nos dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Ó, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus.
Admoesto, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que nós oremos uns pelos outros. Ei, não é favor, é dever, é obrigação orar pelas autoridades constituídas. Não é amaldiçoar, não, é orar. Porque quando o justo governa, o povo tem paz. Orar pela paz na cidade, para que você possa ir e vir livremente, guardado e protegido, para que o Senhor te livre de todo mal, livre a sua casa, a sua família. Mas será que só tem nós no mundo? Não. Por isso que devemos interceder por todos. O bem que nós queremos para a nossa família, devemos desejá-lo para a família do próximo também. Então Deus abençoa a minha casa, mas abençoa do meu irmão também, abençoa do meu vizinho também, abençoa aquele lá qual o inimigo tem afligido, assolado, oprimido as vidas. Entra lá, Jesus, transforma as vidas, liberta e salva as vidas, repreende lá a ação do maligno, Senhor. Às vezes a gente é tão egoísta, né? Minha causa, minha dor, meu problema, minha dificuldade, ô céu, ô vida, olha o meu sofrimento. Mas espera aí, só tem você no mundo? Será que ninguém mais está sofrendo, ninguém mais está enfrentando dor, adversidade, dificuldade, enfermidade, ninguém mais está passando por situações adversas? Quanto mais a gente intercede, mais abençoado nós seremos. Porque é abençoando que somos abençoados. Tem muita gente que quer ser abençoado, mas não quer ser abençoador. E o segredo está em ser abençoador. Porque quando você abençoa, você passa a estar debaixo da bênção do Senhor. Há muitas pessoas com poder que podem dificultar a vida do cristão. Por isso, é importante orar para que Deus haja nas vidas dessas pessoas. Quando você ora, Deus transforma até a situação mais impossível e o coração mais duro, Deus a quebranta. Deus usa o ímpio para te abençoar. Deus transforma a maldição em bênção sem medida. Porque toda ferramenta preparada, trabalhada, não subsistirá, não prevalecerá contra a vida do justo. Creia nisso. Que a oração muda o quadro. A oração reverte a situação. Não se esqueça de orar hoje. E entenda mais sobre o dever de orar. Comece a buscar mais de Deus. Amados, a súplica é uma oração urgente, um pedido sincero. Deus ouve as nossas súplicas. Só Ele pode atendê-las, porque Ele é Deus. Em Mateus 26, no versículo 39, Mateus 26, no versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você já parou para prestar atenção nessas palavras de Jesus em oração, sabendo o que lhe aguardava, o que ele ia passar? Quantas vezes a gente até pede, a gente até ora, mas querendo que se faça só a nossa vontade. Mas Jesus, ele sabia que ao estar na terra, não era a vontade dele. Estar na terra era para cumprir uma vontade do Pai. Então, amados, seja servo. Seja servo. Deixe ser usado pelo Senhor. Seja instrumento para a glória de Deus. Seja instrumento para o louvor do nome de Jesus. Ainda que esteja sendo afligido, humilhado, perseguido. Ainda que esteja enfrentando oposição, escassez, dor, enfermidade. Mas persevera.
Está mais perto de chegar do que de recuar, do que voltar. Deus não tem prazer naquela que mete a mão no arado e olha para trás. Deus não tem prazer, não. Deus tem prazer naquele que é firme, constante, abundante na sua seara, no fazer da sua vontade. Não é na nossa força, não é no nosso intelecto. Não, mas é na graça, no poder e na sabedoria do alto. Mas para isso a gente tem que orar. É na oração que a gente vai vencer. É na oração que a gente vai suportar. É na oração que a gente vai aprender a lidar com as adversidades. É na oração que vem graça, que vem poder, que vem unção, que vem direção. Então o que você está esperando para clamar a Deus? Para voltar a estar na brecha, na súplica, na intercessão? Volta hoje. Se humilha hoje. Se aproxima hoje de Deus. Olha, Salmos 6, no verso 4. Salmo 6, no verso 4. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Tenha convicção disso. Deus é fiel. Deus é leal. Deus não abandona. Deus não rejeita. Não, Deus não deixa só. Olha o que Jesus fala em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então quem está dizendo? Não é a A, B, C, não é o fulano, não é o Bertano. É o próprio Salvador. Creia que Ele está contigo. Creia que Ele é quem peleja por ti. Creia que Ele vai te dar a vitória. Amém? Ore hoje, ore sempre. Orando em todo o tempo. E crendo que a vitória é sua, a vitória é nossa.